Oi, oi, oi! Para quem tá chegando agora e para quem tá assistindo no IGTV. Hoje eu vou falar sobre o amor e a paixão. Qual a diferença desses dois, se é que a gente pode chamar de sentimento, né? Vou esperar o Instagram aqui anunciar. Efe! Tassi! Vou esperar aqui o Instagram anunciar a live. Que hoje isso aqui vai pegar fogo, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Sandro. Hoje eu quero trazer aqui pra vocês uma perspectiva dentro da visão sistêmica, tá, gente? E lembrando que, assim, eu sempre trago, né, a minha forma de enxergar hoje a vida, a minha forma de enxergar as relações, a minha profissão, o meu trabalho, meus relacionamentos de uma forma geral, parte da visão sistêmica. Dai, tudo bem? E a visão sistêmica, tá? Para quem tá chegando aqui agora, né? Quem ainda não me acompanha, é toda a filosofia por detrás das constelações familiares. Bert Hellinger escreveu uma obra enorme, né? Então, por detrás do trabalho dele, existe uma filosofia de vida. Eu não gosto de chamar de técnica, eu não acredito numa ferramenta prática, teórica, tá? É um estilo de vida, é uma forma de enxergar a vida, né? E o que ele tem para trazer e falar pra gente sobre o amor, né? E eu acho que o amor, gente, é algo que mais traz alegria e mais traz dificuldades e tristezas também, não é verdade? E não é o amor em si, mas a forma como a gente se relaciona, né? Então eu quero trazer hoje aqui para vocês essa perspectiva sistêmica por detrás da paixão e do amor, né? E aí, falando primeiro de paixão, né? Quando a gente começa uma relação, quando a gente conhece alguém, quando a gente se entrega a alguém, né? E, gente, eu vivi muito isso, né, nos meus relacionamentos, assim. Eu conhecia alguém e eu quero que vocês me digam aqui se isso faz sentido e se vocês viveram isso também, tá? Vai comentando aqui comigo, manda foguinho. Hoje a gente vai mandar foguinho aqui, tá? Fez sentido? Comenta lá, bota lá nos comentários um foguinho, tá bem? Pra eu saber se a informação e o que eu tô passando tá chegando aí pra vocês, tá bom? E o que acontece? Eu vivia intensamente os meus relacionamentos, né? E os meus relacionamentos não tinham uma durabilidade muito grande durante muitos anos. Depois eu fui casada 10 anos, né? Mas antes e um pouco depois do meu relacionamento, que mais durou, né? Que durou esses quase 13 anos, na verdade, juntando namoro e casamento. Eu vivia apaixonada, né? E o que é estar apaixonada? É quando você conhece alguém, gente, e é uma química, e é uma coisa de outro mundo, né? E você se perde naquele mundo ali, né? Você se perde naquela paixão que a gente fala, né? E tem gente que fala que o amor é cego. Na verdade, o amor não é cego. O que é cego é a paixão. E por que a paixão é cega? E por que a paixão é tão intensa? E por que a paixão nos tira o fôlego, nos tira o chão, né? Porque a gente projeta no outro, durante a paixão, né? Tudo aquilo que nos faltou, ou tudo aquilo que a gente busca reparar que pode vir da nossa infância, tá? Ou dos nossos antepassados, ok? Então as faltas, né? Os nossos desejos não atendidos, aquilo que lhe faltou, aquilo que a gente quer muito, a gente inventa no outro.
Então, quando a gente inicia uma relação, né, e a gente se apaixona perdidamente, a gente costuma falar na visão sistêmica que é assim, a pessoa, quando se apaixona, ela não vê o outro. Ela vê o desejo daquilo que ela quer realizar. Ela vê no outro o que ela quer para ela. Ela vê no outro as suas próprias expectativas e esperanças em relação a resolver e a reparar algo que faltou. Ou algo que não foi bem resolvido na vida, na infância e na ancestralidade, tá? E aí a gente inventa o outro. A gente vê o outro a partir de uma máscara, a gente vê o outro a partir de um filtro. E a gente sempre assim, né? A gente se apaixona e a gente imagina que aquela pessoa é a pessoa perfeita. E tem muitas pessoas que falam assim, nossa, a gente se conhece de vidas passadas, é um amor de alma, né? A gente precisava se encontrar de outras vidas. E aí romantiza toda uma história, criando uma expectativa de que aquela pessoa veio para reparar os seus danos, ela veio para te salvar, e seja lá mais o que a gente inventa de histórias e cria de histórias em relação ao outro. Não é assim que a gente se apaixona, gente? Manda foguinho aqui pra mim. Me fala aqui se tá fazendo sentido pra vocês. E quem tiver aqui na live e puder encaminhar pelo menos para 3 pessoas. Então, assim, pega esse aviãozinho aí, mete o dedo nesse aviãozinho e encaminha para as amigas de vocês que querem ouvir isso aqui, que precisam ouvir isso aqui. Aquelas amigas que estão perdidamente apaixonadas, achando que encontraram o amor da vida. Sabe assim? Que coloca todas as expectativas naquele relacionamento. Agora eu resolvi, agora eu encontrei o amor da minha vida. Agora meu relacionamento vai dar certo. E esse relacionamento vai ser diferente de todos os outros relacionamentos. Não é assim que a gente entra numa relação? E assim, gente, eu não tô falando que tá errado, tá? Mas quando a gente tem essa consciência, a gente entra numa relação sabendo que a gente tá passando por um momento de paixão. E que aquilo que a gente tá sentindo e que a gente tá vivendo não é real, ok? Então, assim, o casal se olha, né? E nesse olhar é quase que eu não vejo você. Eu vejo o meu desejo. Eu vejo aquilo que eu busco realizar. Eu vejo as minhas expectativas. Ok? E o outro, a mesma coisa. Eu também te vejo muito pouco. Eu também vejo as minhas expectativas, eu também vejo os meus desejos, eu também vejo as minhas projeções. Ok? E aquilo que eu já falei numa outra live. Quem tá aqui atrás desse homem é o pai e a mãe dela. Tá? Ela tá vendo uma oportunidade de reparar aquilo que faltou. Atrás do pai, os avós, e aí vem toda uma questão ancestral também. Ok? Tem uma fala do Bert Hellinger muito interessante, que ele fala o seguinte: o casal, quando se encontra, se forma uma comunidade de destino, tá? Então, o casal, quando se encontra, se forma uma comunidade de destino. Essa projeção nossa, ela não é só nossa, gente. É uma projeção também aonde o nosso sistema familiar busca reparação, busca curar traumas, busca reparar crenças e o do parceiro também. Então, no fundo, aquilo que a gente traz da falta em relação aos nossos pais não é só em relação aos nossos pais.
chegou nos nossos pais através dos nossos ancestrais, ok? Lembra que eu falei para vocês, e comento muito aqui, não só nas minhas aulas, mas também nas lives, que nós somos a continuidade de todos que vieram antes da gente. Tá? Então a gente não pode se ver como uma coisa única que se formou pensamento, sentimento, crença a partir de apenas nós, tá? Nós somos uma continuidade. E se a gente é uma continuidade, coisas que foram ficando pendentes foram passando de geração em geração para serem reparadas e trabalhadas. E isso vai chegar em algum momento na gente, ok? Então, eu olho pra você, mas eu vejo você muito pouco. Porque o que eu vejo são as minhas projeções, os meus desejos, aquilo que eu quero realizar, aquilo que me falta, né? E o que são essas projeções, esses desejos? Aquela pessoa que vai resolver minha carência afetiva, aquela pessoa que vai resolver meu problema de grana, que vai me trazer uma vida boa, aquela pessoa que vai resolver o meu problema de falta de amor próprio, que vai estar ali batendo palma, me aplaudindo, percebe? O quanto a gente espera que o outro, né, faça e cumpra esse papel na nossa vida, tá? Até aí, ok? Até aí tá chegando aí pra vocês? Levanta a mão aí quem já se sentiu assim, perdidamente apaixonado. Ou apaixonada. Me contem. Eu quero saber. Gente, eu já me apaixonei tanto. Tanto. Né? E é muito interessante porque as pessoas que se apaixonam e não conseguem seguir uma relação adiante, e as relações duram pouco tempo, elas vivem se apaixonando, se apaixonando, se apaixonando, porque elas estão buscando ainda o ideal. Elas estão procurando alguém que resolva algo interno delas. E ninguém é capaz de resolver isso. Então, quando se chega num determinado momento da relação, que a gente costuma dizer que é aquele momento onde as máscaras caíram. Já ouviu falar nisso, né? E as máscaras caíram. Agora o outro resolveu ser ele mesmo. Agora o outro está colocando as manguinhas de fora. Não é assim que a gente escuta? Pois é. Essa pessoa que deixou a máscara cair, na verdade, não foi a máscara do outro que caiu. Foi a sua máscara que caiu em relação ao seu desejo e à sua projeção. Porque vai chegar um momento que essa máscara, gente, que a gente coloca dos nossos desejos, da nossa projeção, não se sustenta no outro. Então não é a máscara do outro que cai, é a nossa máscara que cai. E quando a nossa máscara cai, e claro, do outro pra gente, né, e vice-versa, a gente começa a enxergar um pouquinho mais o outro. E aí, durante o passar do tempo, a gente começa a falar assim pro outro: ah, agora eu começo a te ver um pouco mais. E aí, dependendo do que se vê no outro, a pessoa ainda escolhe estar ali. Aí passa mais um pouquinho de tempo na relação e o outro diz assim: agora eu te vejo mais ainda. E aí a gente começa a ver o outro, a gente começa a ver o outro de forma real. E muitas vezes, na hora que a gente começa a enxergar o outro de forma real, o que acontece? A relação acaba. Porque o outro não tem para te entregar aquilo que você procura. Percebe? Faz sentido isso aí, gente? Diz aqui pra mim se isso tá fazendo sentido. Se tá chegando aí no teu coração. E aí, a gente começa a enxergar. E a partir do momento que a gente começa a enxergar quem é o outro, porque as nossas máscaras caíram, essa relação muitas vezes não se sustenta. E é a hora que o que acontece? A relação acaba. E aí esses dois vão fazer o quê? Procurar uma outra pessoa.
vão se apaixonar de novo, e aí vai começar tudo de novo. E tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Quantas pessoas vocês conhecem que passam uma vida se relacionando assim? Elas vivem na paixão. Elas vivem na paixão. O tempo todo se apaixonando pelo irreal, pelos seus desejos, pela projeção de que o outro vai resolver e vai curar a sua ferida de infância, sua falta, sua dependência emocional. Não é assim? E aí a gente cai no mesmo lugar. Nossa, mas eu só atraio relacionamentos assim. Eu só atraio pessoas assim. Não é verdade? Porque no fundo, a gente está buscando no outro o que é nosso. O que é de nossa responsabilidade resolver e curar. Ok? Tá, Carol. Eu entendi que quando eu estou na paixão, eu não estou vendo o outro. Eu estou vendo os meus desejos. E como que eu me relaciono na paixão? Vivendo a paixão. Porém, sabendo que aquilo ali é uma projeção e que aos poucos você vai começar a enxergar o outro da forma como ele é. Então, viva sabendo que essa paixão ela tem um prazo. E não espere que essa paixão dure a vida inteira, porque ela não dura. Tá? E aí, quando um olha para o outro e diz assim, eu vejo um pouco mais de você, eu consigo te ver, e o outro diz assim, eu também te vejo, eu vejo as suas dificuldades, eu vejo suas inseguranças, eu vejo os seus medos, eu vejo a sua família. E mesmo assim eu escolho estar aqui. E aqui nesse momento começa a se construir um amor. Percebe? Ao meu ver, o amor é uma postura. É uma postura de escolha. É uma postura de decisão. Uma postura em relação a bancar a sua própria escolha, em relação a estar com aquela pessoa que você enxerga, que você vê, sabendo das consequências dessa relação. Faz sentido isso para vocês? Me diz aí se vocês alcançaram aqui o que eu acabei de dizer sobre o amor. Comenta aqui comigo. Eu vejo você, eu vejo as suas dificuldades, eu vejo os seus medos, eu vejo suas carências, sua criança ferida, eu vejo a sua família e escolho estar ao seu lado. Apesar do que eu vejo. Porque aí, gente, eu estou vendo o outro. Aí eu começo a me relacionar com o outro, respeitando as diferenças e assumindo a nossa responsabilidade sobre nossa própria vida e sobre nossa escolha. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você escolha estar com uma pessoa e quando você vê essa pessoa e você começa a enxergar essa pessoa tem um desejo profundo de, vamos dizer assim, sei lá, de morar em outro estado, talvez em outro país. E aí você decide que você quer estar com ele. E para estar com ele, você vai viver numa outra cidade. Longe dos seus amigos, longe talvez mais distante da sua família.
E essa pessoa, ela recebeu uma proposta de trabalho, né? Ela recebeu uma proposta de trabalho onde ela não tem como recusar. E você escolhe viver com essa pessoa. O que vai acontecer aqui? Existe uma renúncia sua em aceitar isso. E aceitar isso tem uma consequência, que seja talvez estar distante dos amigos. Percebe? E você vê o outro, você sabe que é assim e não adianta cobrar que vai ser diferente. Então, bancar as nossas escolhas, bancar as consequências de estar com o outro. O que essa pessoa traz, né? E como que eu me adapto a isso e vice-versa. Ok? Pois é. Tá? Porque quando a gente quer mudar quem é o outro, a gente quer fazer com que o outro atenda às nossas necessidades. Mas quando a gente se relaciona como dois adultos, a gente começa a dividir isso. A gente começa a dividir essas responsabilidades. Ok, eu vou com você, mas é importante para mim também estar perto da minha cidade natal. Então vamos combinar e vamos nos adaptar para viajar 2 vezes por ano? Percebe? O casal começa a se adaptar à realidade que se mostra. Ok? Faz sentido isso? Tá chegando aí? E todas as vezes que a gente diz sim para essa relação, que a gente diz sim, eu escolho estar com você. Quanto mais sims a gente vai falando, mais a gente vai criando um vínculo mais estreito. Mais esse vínculo vai se fortalecendo. E aí, por exemplo, a gente chega no momento de um casamento, de uma união estável, de morar juntos. Percebe? Quando eu vou morar com ele, eu sei que ele é uma pessoa que não consegue acordar de manhã e eu amo fazer exercício de manhã. Você vai casar com essa pessoa sabendo que ele não vai acordar de manhã. Pode ser que se transforme no meio do caminho. Mas a sua vida, ela continua independente dessa pessoa. Tá? E mesmo decidindo e escolhendo por isso, você tá ali, você decidiu casar. Fora todas as outras coisas. Tô dando exemplos assim, tipo dia a dia, né, gente? Quantas coisas a gente não vive, né? Dentro de uma relação. Não é verdade? Então, a gente vai escolhendo e vai dizendo sim para isso que a gente vai vendo. Porque quanto mais tempo a gente passa com a pessoa, mais a gente enxerga o outro. Quanto mais a gente enxerga o outro, a gente tem a opção de decidir pelo sim ou pelo não. E todas as vezes que a gente diz sim e o outro diz sim, mais esse vínculo fica estreito. Mais esse vínculo fica estreito. Isso é o amor, gente. O amor é uma escolha, é um sim, apesar de. Percebe? Não importa. Ok, eu vou lidar com isso. Vamos lidar com isso, né? E quanto mais estreito vai ficando essa relação, principalmente a partir de um casamento, para que esse vínculo fique mais estreito ainda, é preciso uma despedida da família de origem. E essa é uma das partes mais difíceis para um casal. O que é essa despedida da família de origem? É quando a minha relação se estreitou tanto, casamos e o nosso propósito em comum agora é ser uma família. E para ser uma família, essa família aqui passa a ser prioridade. Por isso a despedida da família de origem. Papai, mamãe, eu cresci,
E agora eu construo a minha família. Carregando cada um de vocês no meu coração. E não quer dizer, no dia a dia, que a gente não vai ter contato com pai, com mãe. Claro que vai ter, né? Quando se tem uma relação saudável, tá? Porque não quer dizer que é pai e mãe e que tem que estar perto. Porque às vezes são relacionamentos difíceis, né? Onde a gente tem pai e mãe no coração, a gente respeita eles, mas muitas vezes não é possível conviver. Mas quando é possível conviver, vai se conviver. Mas isso precisa ser um acordo agora entre o casal. Por exemplo, se a mulher tem uma família onde todo final de semana essa família se une para almoçar. Quem é a prioridade agora? O programa do casal, onde eles vão viver algo deles, onde eles vão decidir por eles, ou ir para casa da mulher viver a relação e o almoço da família. Como que é isso para vocês? Já percebeu como que muitas vezes essa dinâmica traz conflitos para o relacionamento? E aí aqui é assim, qual é o nosso projeto de vida juntos? Quais são os nossos planos de vida juntos? O que nós queremos construir juntos? Para onde a gente está olhando? Quando você tem filhos então, isso estreita mais ainda. E aqui se constrói algo. É aqui que se gera vida. É aqui que a vida segue adiante, segue para frente, para o futuro. Percebe? E muitas vezes é preciso abrir mão de estar com a mãe, com o pai, no almoço de família, para estar com a família aqui que está se construindo. É preciso colocar energia aqui para isso aqui ter força. E aí é o não, muitas vezes, que se diz para pai e mãe aqui agora, para viver essa relação. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Vocês estão quietinhos aí. Manda aí foguinho, me mandem perguntas. Me diga aí como é que tá chegando para vocês. É isso. E aí, isso é a construção do amor, né? A construção do amor, ela começa a partir da aceitação de quem é o outro. A aceitação sem condição. Tá? Eu vejo você, eu vejo suas dificuldades, eu vejo os seus medos, eu vejo a sua criança interior, eu vejo a sua família e escolho estar contigo. Ok? Tá, não é se desvincular, porque o vínculo com família de origem, ele permanece para sempre, né? Imagina que atrás da gente tem aqui pai e mãe. Atrás desse pai e mãe tem os nossos avós, nossos bisavós, trisavós. E existe lá de trás um fio invisível que vai conectando todos eles até nós. Ou seja, estamos sempre vinculados, porque nós também somos eles, né? Se a gente parar para pensar aqui, metade de nós, uma parte, metade é mãe, a outra metade é pai. Então, nós somos pai e mãe, ao mesmo tempo que nós somos os nossos avós, nossos bisavós. Então, a gente carrega toda essa bagagem com a gente, percebe? O que precisa acontecer aqui é o direcionamento da energia, tá? Não é se desvincular, é o direcionamento. Onde eu boto minha energia de construção. Onde eu coloco minha energia de vida, ok? Porque a vida, ela vai passando, né? Então aqui a gente tem nós, atrás vem pai e mãe, os avós e os avós, e aí aqui adiante, filhos
que depois são filhos. Percebe que a vida ela é como se fosse um rio que vai correndo adiante, ok? Quando nós estamos muito conectados aqui com a nossa família de origem, a gente está olhando para o passado, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para os nossos antepassados. E a vida está acontecendo aonde? Onde ela se constrói? Onde ela tem força? É aqui no passado? É no pai e na mãe? Não. A vida a gente toma de pai e mãe e a gente passa elas adiante. Percebe? E para passar adiante eu preciso soltar isso aqui. E soltar isso aqui são as nossas exigências, as nossas expectativas em relação ao nosso pai e nossa mãe, né? Aquilo que faltou, né? O querer cuidar, a culpa, a pena pela vida que eles escolheram ter. Ok? E isso tudo internamente. É uma postura interna que acontece. E aí a gente consegue soltar isso, deixar eles com o que é deles, e aí a gente consegue olhar para a nossa vida aqui na frente. E a nossa vida aqui na frente tem um parceiro. Tá até com o bracinho levantado, viu? Aqui na frente tem um parceiro. E é através dessa união que essa vida segue. E assim vai se construindo. Tá? Tem uma frase do Bert Hellinger que eu não vou lembrar assim, exatamente a frase escrita por ele. Mas o que ele quer dizer é o seguinte. O que nos alimenta, o que nos fortalece são as nossas raízes. As nossas raízes, pais, avós, bisavós, essas são as nossas raízes. E essas raízes e esse alimento para gerar o quê? Frutos. Tá? Então o propósito é sempre esse, é sempre adiante. Ok? E aí, voltando a falar do amor, o amor é isso, gente. O amor é sem condição, né? É quando eu olho e decido estar ali. Eu escolho estar ali, tá? Deixa eu ver que eu escrevi algumas coisas. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui pra vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem escrever e trazer alguma pergunta, me fala aí se tá fazendo sentido, se tá chegando a informação. Então, e escolho estar com você, aceito você como você é, igual amor. Mas esse amor, ele também é construído. Então, ao meu ver, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma construção, ele é uma postura, é uma decisão. Lembrem disso. Eu escolho você, eu escolho estar aqui, eu aceito o que eu estou vendo, eu aceito quem você é, eu aceito a sua família, eu aceito as suas dores. Percebe? Eu me rendo a isso tudo, eu confio nisso tudo. E aí, isso é o amor. E o amor, ele vai sendo construído todas as vezes, e ele vai se fortalecendo todas as vezes que eu digo sim pro parceiro. Porque a cada momento que a gente passa juntos, a gente se vê um pouco mais. Não é assim? Cada vez que a gente tá junto, e os anos vão se passando, e os tempos vão se passando, a gente enxerga o outro um pouco mais. E a cada vez que a gente enxerga o outro um pouco mais, eu digo sim para aquilo e mais estreito fica meu vínculo. Mais amor tem na relação. Faz sentido? E aí tem uma frase do Hellinger que é: quando escolhemos alguém, e o escolher, gente, não é escolher a dedo, não, tá? Eu quero aquele... Escolhemos quando a gente vê o outro e a gente diz sim para aquele outro, a partir do que a gente está vendo, a gente escolhe
por todas as consequências dessa relação. A gente escolhe por todas as consequências que essa relação vai gerar pra gente. Com as bênçãos e os riscos que isso traz. Tá? Aí aqui eu escrevi: o amor se fortalece no vínculo. E o vínculo é isso. É a cada sim que a gente vai dizendo. Então, a cada sim são etapas do relacionamento, né? A paixão, aí daqui a pouco o desejo, o namoro, se cria mais um vínculo. Aí se passa algum tempo de namoro, aí o casal se faz uma viagem juntos, aí daqui a pouco começa a falar de casamento, aí fica noivo, aí casa, e aí o vínculo vai estreitando, né? E aí constroem muitas vezes, né, trabalhos e conquistas juntos, se estreita mais, aí se tem filhos mais ainda. Só que assim, a cada situação que a gente vai vivendo com o outro, a gente vai enxergando no outro as dificuldades e as fragilidades que o outro tem na vida, assim como as nossas também vão aparecendo, né? A gente só vai saber como o outro vai se comportar como pai quando ele for pai. Não dá para idealizar que o namorado, que o marido vai ser o pai exemplar e perfeito, porque a gente não sabe como que aquele ser humano vai lidar com um bebê, com uma criança, assim como nós também não sabemos. Percebe? Então é a partir do que acontece, do que vai se vivendo, que a gente vai olhando para aquilo e vai falando: opa, peraí. Essa pessoa tem essa dificuldade aqui, essa pessoa traz isso, né? Tanto de dificuldades, de coisas boas ou de coisas que eu não gosto de usar essa palavra ruim, mas aqui para ilustrar para vocês, e eu vou decidindo, eu vou escolhendo, e juntos a gente vai se fortalecendo. A gente vai como dois seres humanos imperfeitos, cheios de questões, com dois sistemas que trazem muitas questões também. A gente se escolhe. E a partir dessa escolha, a gente decide juntos ser pessoas melhores. Se fortalecer. Se trabalhar. Trabalhar nossas questões, cada um com as suas. A partir do espelhamento da dificuldade que o outro nos provoca. Porque o outro nos provoca, às vezes, dificuldades, iras, raiva, insegurança, medos. Mas está falando, o que o outro nos provoca, a sensação que a gente sente é nossa. Então é responsabilidade nossa trabalhar isso. Não é sobre o outro mudar para que eu não sinta mais medo. Não é sobre o outro mudar para que eu não me sinta mais insegura. É trabalhar a minha insegurança, é trabalhar o meu medo. Trabalhar a minha carência, a codependência. Faz sentido? Então o casal ele tem que estar disposto a juntos se apoiarem nessa construção de seres humanos melhores. Ok? Mas lembrando que a união, a gente está falando de duas pessoas completamente comuns e imperfeitas. Tá? Esse real, esse irreal, né? Essa ilusão, essa paixão, ela é momentânea. Ela não se sustenta, porque não é real. Hoje eu postei um vídeo de uma música do Coldplay, que eu coloquei até a tradução. Depois dá uma olhadinha lá no Reels, é um Reels, que fala exatamente sobre isso, né? Eu não quero um super-herói. Eu não quero um amor de conto de fadas perfeito. Porque no fundo ele não existe, gente. Nunca existiu. Em nenhuma relação isso existe, nem na nossa relação com pai e mãe. Porque nosso pai e nossa mãe são imperfeitos, incompletos, seres humanos comuns. Tá? E a gente fica buscando essa plenitude, e essa plenitude ela não existe. Por isso que a gente se frustra. E é daí que vem o amadurecimento. O amadurecimento é conseguir enxergar a vida de forma real, conseguir enxergar o relacionamento de forma real. Tá? Amor é igual. Se ama a vida e fatos tal como são. Que é isso?
O amor é estar em sintonia com a vida. Conforme as situações vão acontecendo, conforme a vida vai nos apresentando, a gente vai aprendendo a lidar com elas. A gente vai criando ferramentas internas de amadurecimento, de poder pessoal para lidar com o que a vida nos mostra. E não ficar se protegendo ou criando situações, fortalecendo lugares para que determinadas situações não aconteçam. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês estão conseguindo alcançar aí meu raciocínio? Tá? E é deixar as coisas acontecerem. Elas vão acontecendo e a gente vai lidando com aquilo. E a gente tem sempre a opção do sim ou do não. Se é pesado, se você não consegue lidar com aquilo, se aquilo te traz menos vida, se aquilo não te fortalece, se aquilo não te engrandece, por que está nesse relacionamento? Ok? Agora, se é um padrão viver de relação em relação em relação, apenas querendo viver a paixão e não o amor real, essa pessoa está na criança buscando ainda aquilo que falta. E não no adulto se responsabilizando e bancando uma relação adulta e madura, real. Porque uma relação real, ela nos traz responsabilidades e consequências. Tá? Exatamente, escrevi aqui. Pessoas que passam a vida buscando paixões. Não quer assumir responsabilidade. E aí, de novo, Carol, mas por que não quer assumir responsabilidade? Porque prefere ficar na criança, porque não quer perder sua liberdade. A relação, ela nos coloca em outro lugar, né? Não quer perder sua juventude, não quer se desvincular da família de origem. Ainda busca segurança na família de origem. Não quer bancar o que uma relação madura exige da gente. Quantos casais, às vezes, gente, ficam 7, 8 anos namorando e não casam? Eu conheço um monte. Não casa por quê? Porque o casamento fortalece mais o vínculo. E quando fortalece mais o vínculo, mais responsabilidades aquilo pede, né? Exige da relação. E tem gente que não quer abrir mão disso. Não quer crescer. E aí prefere ficar nas relações ilusórias. Vivendo apenas de paixão. Tá? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? É difícil enxergar o outro. É difícil sair das nossas projeções. Porque quando a gente sai das nossas projeções e a gente começa a enxergar o outro, a gente precisa se ver também. E quando a gente começa a se ver, a gente começa a perceber as nossas fragilidades, aquilo que a gente precisa trabalhar. A gente começa a ver as nossas responsabilidades diante do outro. Né? E bancar isso. E bancar isso requer uma atitude madura, de renúncias, de escolhas, de decisões. De autorresponsabilidade. E às vezes é mais fácil colocar a responsabilidade das tuas dificuldades
na vida do outro, na conta do outro. E aí vive uma vida infeliz, dizendo que foi infeliz, porque só se relacionou com pessoas que não valiam nada. Porque só teve relacionamentos difíceis. Mas não buscou entender por que atraía esse tipo de relacionamento. E passou a vida inteira buscando e esperando que o outro fosse resolver seus conflitos internos, suas carências, seus medos, sua dependência emocional, não é assim? Falam aí pra mim, se não é assim. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Os relacionamentos, gente, pra mim, inclusive, eu já falei isso em outras lives e vou repetir aqui, foi um dos motivos na minha vida de ter me tornado terapeuta. Porque foi a minha dificuldade de ver o outro e bancar isso e me responsabilizar e estar no meu adulto que fez com que eu adoecesse. Porque às vezes a nossa carência, ela é tão grande, gente. Às vezes a nossa exigência em relação ao outro é tão grande e nunca vai ser suprida, que a gente acaba com a nossa autoestima, com o nosso poder pessoal. Porque a gente não consegue alcançar aquilo que falta. E por isso eu tô falando isso aqui hoje pra vocês. Eu não falo porque, eu li, achei bonito e tô trazendo aqui. Eu falo porque eu vivi, eu experimentei todas essas dores na minha vida, fui estudar a fundo, fui viver, fui experimentar a fundo, né? Através de muitos tipos de terapia. Fiz muitas terapias, né? Inclusive com psicólogo. E o que chega pra mim é que, assim, terapia é ótimo, mas só a terapia convencional me fazia enxergar os meus padrões, eu compreendia eles, mas eu não sabia sair deles. Então eu falava, nossa, realmente, meus relacionamentos são todos assim, caraca, verdade, eu faço isso, isso, isso. Mas como que vira a chave disso? Como que sai daquele padrão? E foi aí que eu fui me aprofundar mais na constelação e comecei a compreender que tem lugares e processos de cura que estão muito além da nossa mente racional. Que estão muito além do simplesmente trazer para a consciência. Que são curas da alma. São dores profundas. E não são dores profundas tipo da nossa criança, não. Dores profundas das mulheres do nosso sistema, dos homens do nosso sistema familiar. Tá? E a cura vai se dando, nós somos aqui a voz e expressão de tudo isso. Então não é só trazer para a consciência, é um conjunto de coisas. E por isso que eu trabalho dessa forma, fazendo análise, atendo com a psicanálise e aliado à constelação familiar e à filosofia sistêmica, para potencializar esse trabalho. Ok? Então todo esse meu processo se deu por conta dos meus adoecimentos por conta de relacionamento. Tá? Eu tive, relacionamentos assim, traumáticos na minha vida. Traumáticos. Eu ficava desesperada quando a relação acabava, sabe? E isso desde a minha adolescência, desde que eu comecei a me relacionar. Minhas relações eram traumáticas. Eu me lembro de uma relação que acabou, eu era muito nova, devia ter, 16 anos, 17 anos, que eu falava que eu preferia morrer do que sentir aquilo.
era assim, ficava desesperada, né? Adoeci, tive síndrome do pânico, depois durante o meu casamento, tive depressão, porque fui me anulando para viver a vida do outro, mas não enxergava o outro e também não deixava o outro me ver, porque no fundo eu só queria atender as minhas expectativas de alguma coisa ali minha que faltava em mim. Pois é, por isso que eu criei, né, a minha forma de atender. Eu atendo de outro jeito, né? E agora tô criando outras formas. Já me senti assim várias vezes. Pois é. Por isso que eu ali, quem é cliente minha aqui sabe que eu faço dinâmicas, faço exercícios e que eu compreendo e trago ancestrais e questões passadas e vidas passadas no sentido da ancestralidade, porque essas dores, elas não são só nossas. A gente é a expressão, lembra disso? Nós vamos trazendo, nós somos a continuidade de todos que vieram antes. Então, além dos nossos traumas da nossa criança, a gente traz muitas coisas de trás, muitas dificuldades, né? Hoje uma cliente falou pra mim assim, eu tenho medo de ficar sozinha. E eu perguntei, e aí me veio naturalmente a crença que a gente carrega muito do medo de ficar pra titia. Porque as mulheres lá atrás, elas precisavam ter uma relação para ser alguém. Para ser alguém na vida. Né? Para poder construir família. Porque a mulher era essa pessoa, o papel dela era esse. Então, ela, para ser alguém, ela precisava construir uma família, ela precisava ter filhos. Ela precisava ser uma esposa. Porque senão ela ficava pra titia. E a expressão ficar pra titia significa o quê? As irmãs que não casavam e que cuidavam dos sobrinhos. Elas não tinham família e o que elas podiam fazer era cuidar dos sobrinhos. Ficar pra titia, vai ficar de tia dos sobrinhos. Né? E a gente vai trazendo esses medos, a gente vai trazendo esses traumas todos. E é interessante quando, dentro da visão sistêmica, dentro do meu processo terapêutico, eu começo a trazer consciência disso para as minhas clientes e elas começam a ter esse entendimento e começam a trazer para si, né, a responsabilidade de trabalhar isso. Peraí, isso é meu, preciso trabalhar essa questão. Como que se trabalha essa questão? Da onde veio isso? E a gente vai investigando tudo. Peraí, isso aqui vamos dar onde veio. Nem sempre a gente consegue uma explicação para um trauma, para uma dor. Mas a cura acontece a partir de uma compreensão que muitas vezes não é racional. Ela é apenas no coração. É algo que toca a alma. Então, às vezes, eu trago frases de efeito, trago imagens, né? E essas imagens, elas mexem profundamente na alma da pessoa. E aí, do nada, a pessoa vira pra mim e fala, cara, alguma coisa mudou. O que mudou, eu não sei. Precisa saber? Não. Não precisa saber. O meu processo terapêutico é um processo de ajudar a pessoa a despertar. Ela não precisa saber o que especificamente mudou. Mas mudou? Então, se mudou, tá bom. Tá? É isso, gente. Vou encerrar por hoje. Que bom que vocês estão aí. Agradeço muito a presença de quem tá aí, quem ficou, quem me acompanha. Às segundas-feiras, eu estou fazendo uma leitura de um livro que eu gosto muito, um estudo de um livro do João Garriga, que é esse livro aqui. A gente vai para o quarto encontro. Ainda dá tempo de vocês acompanharem. Às segundas-feiras. Quem tiver aí, tiver interesse de participar, me manda uma mensagem no direct falando que quer participar do grupo de estudos, tá? E para quem for do Rio, dia 24/4 agora, vai ter workshop de constelação familiar em Copacabana presencial.
tá? Então, quem quiser participar do workshop também me manda uma mensagem que eu envio o link de inscrição, tá bom? Espero que tenha chegado aí no coração de vocês. Espero que vocês tenham agora, consigam, assim, um pouquinho da sementinha que eu plantei aí, coragem de enxergar e de ver o outro, tá? Esse é o meu desejo profundo, que vocês tenham coragem de ver o outro. E não só coragem de ver o outro, mas coragem de se mostrar também. E para se mostrar, vocês precisam se conhecer. Saber quem são vocês, o que vocês querem, o que vocês gostam, tá? Então, coragem para se mostrar. O amor e os vínculos, eles se constroem assim, né? Na intimidade, na aceitação. E a intimidade, ela acontece quando a gente se mostra. A gente tem que se permitir ser vista. Em todos os sentidos. Tá? E esse é o meu desejo. O amor real. Vivam as paixões. Aproveitem as paixões durante um tempo. Mas depois lembrem-se que ela acaba e começa o amor real. E ali algo pode realmente se construir. Tá bem? Um beijo grande pra vocês. Bom restinho de semana aí, quinta e sexta, tá? Espero vocês no livro e dia 24 na constelação, tá? Tem uma vaga para constelar ainda, então quem quiser, entre em contato comigo, tá bem? Ó, um beijo no coração de vocês. Tchau!